Agora, uma coisa que falam muito em Israel, por exemplo, para a gente refletir, uma pessoa planta espinho, tá? Durante a vida toda. Então, vamos supor que a pessoa plantou um espinho, tá? Só para facilitar. 10 anos atrás, ela plantou um espinho 10 anos atrás. Ela vai colher o quê? Espinhos, tá? Aí hoje ela começou a fazer techuvá. Ela plantou uma fruta, vamos dizer assim, uma fruta. Aí, o que vai acontecer? Aquele espinho que a pessoa plantou, ele está florescendo até hoje, está dando espinho. Aí a pessoa, poxa, mas será que o Criador não me perdoou? 10 anos atrás que eu plantei esses espinhos aí, essas ervas daninhas. E ontem, né, eu plantei uma árvore. Poxa, já era para o Criador zerar esse negócio aí, né? Não, só que o espinho que a gente plantou, as ervas daninhas, cada coisa que a gente planta tem uma hora de frutificar. Eles vão frutificando na nossa vida, infelizmente. Não tem mágica, tá? É um processo natural. E essa plantinha boa, esse fruto que a gente plantou ontem, tá? Não vai colher hoje já, não vai chegar lá. Plantou um pé de manga, tu não vai colher hoje, né? Amanhã tu vai colher manga, né? Não vou nem no mercado mais, vou estar colhendo manga, né? Não tem como. Então, como qualquer fruta. O que acontece? Então, a gente precisa entender isso. Que isso sirva de consolo e encorajamento, tá? De shalom para cada um de nós. Que não venhamos pensar que o Criador está sendo injusto conosco. Poxa, eu comecei a fazer o techuvá, me arrependi das coisas. Só que tem uma consequência natural das coisas erradas que nós fazemos. E o que a gente está plantando agora, né? Plantamos ontem, não vamos colher ainda hoje, tá? Mas daqui a algum tempo a gente vai colher. É só esperar. O tempo vai passar de todo jeito, vai passar. Mas hoje nós estamos colhendo coisas lá do passado. Coisas lá do passado. Então, assim, às vezes a gente não entende as coisas que acontecem. Às vezes a gente... por isso, a gente está colhendo uma coisa que foi feita lá... Que a gente estava plantando lá. Nem lembra mais. Nem lembra mais, né? Mas a conta chega, porque o nosso pecado nos encontra. Isso, ele nos encontra, né? O nosso pecado nos encontra. Você pode ir para qualquer lugar. É igual aquela piada da morte, né? Exatamente, né? Que foi procurar o cabeludo, né? O cabeludo chegou lá... O cabeludo raspou o cabelo, é piada, né? A morte estava procurando o cara era cabeludo. Aí o cara, vou enganar a morte, vou raspar o meu cabelo, vou me esconder numa caverna, no lugar mais isolado do mundo, né? A morte procurou ele pelo mundo inteiro, não achou, já que eu não achei o cabeludo lá no lugar tal, eu vou levar esse careca mesmo que está se escondendo aí nessa caverna aí, vai ele mesmo no lugar, ou seja... O nosso pecado é assim, né? Ele acaba nos encontrando. Os irmãos de Yosef perceberam isso, né? Ou seja, eles chegaram à conclusão de que o pecado deles os alcançou, né? Então, que isso sirva de encorajamento para nós. Poxa, mas eu estou fazendo techuvá e tal, e já pedi o Criador para mudar a situação, então a gente tem que ter calma. Ele é um Pai amoroso, mas Ele estabeleceu leis aqui no planeta Terra, tá? Ele estabeleceu princípios e não podem ser violados, tá? Então, é a lei da semeadura, em Gálatas, tá? Capítulo 6. Paulo, Shaul Hachalia, falou o quê? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Ou seja, plante espinhos e terás espinhos, plante batatas e colherás batatas, né? Ou seja, a gente precisa entender isso. Mas o tempo vai corroborando em nosso favor. Daqui a um pouco, aquilo que a gente plantou lá atrás vai enfraquecendo, tá? Vai parando, se a gente não alimentar aquilo, tá? Se a gente arrancar aquelas ervas daninhas, aqueles espinhos, vai parando. Vai pagar a conta. Vamos pagar a conta e a árvore que a gente plantou ontem, né? É ontem porque a gente plantou ontem, mas daqui a um ano a gente vai falar, eu plantei essa árvore há um ano. Com certeza já vai ter frutos, tá? Aí alguém pode pensar assim, poxa, mas o que a Yeshua fez? Ele não pagou a conta? Aí a gente lembra aquela história da carne, né? Na verdade, o que ele fez? A gente peca, né? A gente dá o nosso máximo, a gente se esforça para poder... Ajeita aqui, Daniel, um pouquinho a câmera, porque está um pouquinho para o alto, tá? Pode falar, Mary. Para poder ter o mérito pegando de muito receber. Lá em cima. E quando a gente não consegue mais, ele... paga os 20%. Ele paga os 20%. Vou contar para vocês a história do mercado, né? Da carne. Quando a gente não consegue mais, a gente não tem força, alguma coisa nos impede,
E é aquela história dele carregar a gente no colo que o Biratã falou. Exatamente. Ele pega e faz assim, então agora chegou a minha vez, porque você deu o teu máximo, você tentou restituir, isso, conforme diz a minha Torá, e agora eu completo. O que você não conseguiu, tu deu o teu máximo, eu vi sua intenção, eu vou completar. Sim. Então, muito show isso que a Mary falou, né? Então, tem uma história para explicar o que é o favor imerecido, o que é a Hesed, que é traduzida como graça, né? Que é favor imerecido. Um menino ganhou R$8 do seu pai e da sua mãe, e o pai e a mãe falou assim, isso no tempo que custava isso, tá? Vai no mercado, claro que é uma história israelita, né? Então, o mercado kosher, né? Então, vamos supor que nessa época 1 quilo de carne kosher tivesse R$10. Aí o pai e a mãe falaram assim, ó, traz 1 quilo de carne, tá? Porque para a família inteira comer, a gente precisa de 1 quilo, né? Família grande. Aí o menino foi lá com R$8. Chegando no mercado, aí com aquele dinheiro lá, até moedinha, tinha um monte de coisa, ele falou, quero 1 quilo, né? Aí quando foi pesar lá, pesou, botou 1 quilo e falou, olha, esse 1 quilo aqui custa R$10. Isso muito tempo atrás custava isso, né? Então o garotinho, poxa, mas eu só tenho 8, né? Aí pegou, meteu a mão no bolso, catou todas as moedinhas lá, aquele dinheirinho com todo o sacrifício lá, foi juntando até chegar a R$8, né? Aí o dono daquele mercado falou assim, olha, pelo certo, você teria direito a apenas 800 gramas, tá? Porque o quilo de carne custa R$10, tá? Então, o certo era eu tirar 200 gramas, você ia voltar para sua casa faltando isso, mas a sua família não iria se alimentar direito. Como eu vi que você meteu a mão no seu bolso aí, você catou até as últimas moedinhas, tá? Eu acredito em você, você deu o seu máximo, tá? Você está preocupado em chegar com essa carne para alimentar a sua família. Vou fazer o seguinte, eu não vou tirar as 200 gramas. Essas 200 gramas aqui é o bônus, é o quê? Hesed, é a graça, é o favor imerecido, tá bom? Então, como você deu o seu máximo, então eu completo com essas 200 gramas. Ou seja, você fez 80% e eu completo com esses 20%. Então, olha que história maravilhosa, tá? Essa história, essa ilustração. Por quê? Porque dentro, principalmente do sistema religioso, a pessoa acha que o favor imerecido, a pessoa acha que o garotinho chegaria no mercado, tá? Com nada, ele me aliviou, né? No primeiro dia, deixou 200 gramas. Imagina se esse garotinho malandramente chegasse no outro dia, vou chegar durinho lá, né? 10 minutos depois voltasse durinho, pô, me vê 10 quilos, né? Ia dar o quê? R$100. Quanto que você tem? Não tenho nada, né? É favor imerecido, né? Não é assim. Aí já seria uma bagunça, né? Ou seja, então o favor imerecido é o quê? O Criador vê que a gente se esforça ao máximo, tá? A gente dá o nosso melhor, com todas as nossas limitações, a gente dá os 80%, aí ele completa com aqueles 20%. Isso é favor imerecido na visão israelita. Isso é Hesed, isso é graça, tá? Senão a graça vira uma desgraça. Isso, senão a tal da graça vira o quê? Uma desgraça, né? Acaba virando uma desgraça. Então, esse é o conceito de Hesed, tá? De favor imerecido, tá? De graça na visão israelita, tá? Mas, infelizmente, as pessoas pensam que, não vou fazer nada, né? É o favor imerecido, tudo é a graça, não vou fazer nada. Então, essas pessoas abusam da nobreza do Criador, né? Acabam querendo abusar, né? Mas Paulo diz, né, que Elohim não se deixa escarnecer, ou seja, em Gálatas 6, que eu falei ainda há pouco, né, não vos enganeis, meus irmãos, Elohim não se deixa escarnecer, Elohim não se deixa fazer de bobo. Para a gente entender melhor, seria isso, tá? Elohim não deixa ninguém querer levar vantagem em cima dele, ou seja, o cara não faz nada e só quer o favor imerecido. Aí a graça, essa tal de graça vira uma desgraça, né? Aí o Biratã está até falando aqui, por isso no sistema religioso muitos ainda sofrem, acham que tudo virá sem esforço, sem dedicação, é isso aí. Isso, exatamente, perfeito o comentário do Yosef, o Biratã. Aí não vem, aí fica culpando às vezes até o Criador. O Criador não me ama, não me perdoou, vou me desviar, que não sei o quê. Pô, mas a gente apronta a vida inteira. Aí, quer dizer, a gente sobe o monte da maldição, pô, aí... Esse que é o problema. Foi muito legal esse comentário do Biratã. Ou seja, as pessoas, na verdade, elas não... O Elohim que elas conhecem, né? Chega para elas, é descrito de uma outra maneira, tá? O sistema religioso
apresenta o Criador como se fosse um fazedor de truques, né? Como se fosse mágica. Praticamente eles apregoam o quê? Mágica, né? E a mágica, a magia, inclusive, é condenada pela Torá. Isso é um avodá zará. Então o Criador ele não trabalha desse jeito. Ele tem o quê? Os seus nissim, tá? São os seus milagres, tá? Ele faz o milagre no momento que ele acha que tem que fazer. Por isso que o nome é sobrenatural, ou seja, quando não dá para ser feito de uma forma natural, que a gente já deu o nosso máximo, o povo de Israel estava em frente ao Yam Suf, o Mar de Juncos, o Mar Vermelho. Pô, não tinha como, tinha pessoa de idade, tinha nenenzinho, não tinha como ali o pessoal ir nadando. Então ele abriu o Mar Vermelho, ou seja, não tinha como ir do jeito natural, ele fez do jeito sobrenatural. Até o próprio Criador, isso que eu ia falar, né? Ele parte daquilo que é, entre aspas, né? Natural, né? Vamos dizer assim, daquilo que já existe para fazer o milagre. Isso. Quando não existe, ele cria. Mas se já existir, ele vai partir daquilo ali. Quantos pães vocês têm, né? Exatamente. 5 pães e 2 peixinhos. Tragam aqui, vou fazer abrahá, né? Não é assim que o Mashiach faz? O ponto de partida é não se animar, né? Então, se ela existe, ele vai partir dela para poder criar aquilo que ele precisa, né? Se ela não existe, ele tem que fazer criar esse emuná em nós, né? Então, ele entra com o sobrenatural. Exato. Né? Então, assim, até tem vários comentários aqui, o Biratan está falando, né? No sistema religioso, eles acham que pode clamar e é como uma mágica, tudo vai se resolver. Aí eles ainda estão até botando, e a madruga quem cedo madruga, né? Isso, é verdade. Esses textos, então. Mas em tudo ele vai partir de algo que já existe. Eu acho muito interessante, né? Tem um estudo sobre aquela passagem de Josué, quando ele atravessa o Rio Jordão, muito legal, que eles falam que, na verdade, a abertura do Rio Jordão foi diferente da do Mar Vermelho. O Mar Vermelho ele foi aberto, né, literalmente, como a gente vê, né? E o Rio Jordão, não. O Criador ele aproveitou o curso né, do rio, né? Ele travou a água lá em cima, porque se você vê no mapa de Israel, né, vem lá em cima o Mar da Galileia, né, o Rio Jordão embaixo, o Mar Morto, ele meio que travou, ele aproveitou já que foi uma coisa diferente, ele abriu um caminho, ele travou a água e quando o povo de Israel passou, ele liberou o acesso à água, deu o curso normal, né, continuou, não sei, é difícil explicar assim, porque não está com o mapa aqui, né? Exato. Mas o que ele fez? Ele podia ter feito igual o Mar Vermelho, o Rio Jordão igual abriu o Mar Vermelho, ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele aproveitou o curso, alguma coisa que já existia naturalmente. Do conhecido para o desconhecido. Do conhecido para o desconhecido. Exato. Lá eu estou disputando com o Elvis está animado aqui, nosso calopsito, né? Eu estou disputando com o Elvis. Então, tipo assim... Quando a Rosemary fala, ele quer falar junto, né? Ele quer gritar. Acho que ele está falando lá, amã, né? Ele está concordando, vai. Exatamente. Lá em Bereshit, a gente vê que tem a palavra, se eu não me engano, não é a palavra que fala de tem bará e... tem o verbo bará, e o verbo bará é criar do nada. E assá é criar a partir de algo que já existe. Isso, então. Ele criou o homem a partir de algo que existia, do barro. Do barro, exato. Né? Ele não criou do nada. Ele pegou alguma coisa que já existia e criou. Então, sempre é um padrão de Elohim. Ele vai começar por alguma coisa que já existe, né? Ele vai buscar, se ele busca a Emuná, ele não encontra em você, então ele vai ter que fazer o quê? Tipo assim, criar essa Emuná em você primeiro. Exatamente. Né? Mas se você já tem essa Emuná, ele vai, dali, ele vai fazer um milagre, né? É muito show isso, né, que a Mary falou. Quer dizer, olha que interessante, o Criador, ele trabalha com, lá em Israel se fala com o conceito de kli. Kli em hebraico é o quê? Vaso, tem que ter um recipiente, né? Mashiach ia fazer a multiplicação dos pães e peixes, né? Aí os discípulos, o pessoal tá com fome, que não sei o quê, ou seja, o Mashiach pode fazer o milagre aí, né? Né? Aí o Mashiach falou o que para eles? Dá-lhes voz de comer, né? Tipo assim, ó, se virem, né? Passa despercebido.
Mashiach falou assim para eles, ó, dai-lhes vós mesmos de comer, ó. Resolve isso aí. Resolve. Tipo assim, vocês só querem milagre, fácil, melzinho? O pessoal está até falando aqui no chat, né? Aladinha, a serviço do pecador. Né? Isso. Aí o Luiz está falando assim, achei uma lâmpada, Isso. agora eu vou fazer os 3 pedidos. 3 pedidos, né? é. Aí o Criador, exatamente isso que você falou, e a Ursula fala, ó. Voltou para eles, dai-lhes vós de comer. Devolveu para eles. Devolveu para eles, virou as costas. Assim, se você pode resolver, o que você está vindo a mim? Exatamente. Assim, por que clamas a mim, Moisés? Manda o povo marchar. Manda eles marcharem. Por quê? Manda marchar, segue. Kadima, né? Kadima, avança. E olha que interessante. Eles foram lá, se viraram. Poxa, mas não tem isso escrito na Brit Hadashah, mas eu imagino que João fala, que Yohanan fala que se fosse escrito tudo, não caberiam nem todos os livros, né? Então eu imagino que eles devem ter ficado, pô, pra que o Mashiach tá falando isso pra gente? Como que nós vamos dar de comer para as pessoas? Ele podia fazer um milagre agora, né, galera? Pô, aí foram lá, maior sacrifício, né? Aí conseguiram lá, com muito esforço, 5 pães e 2 peixinhos, né? Aí falaram, mas o que é isso para tanto? Ele, tragam até a mim, né? Aí trouxeram, ele fez abrahá, e em seguida alimentou milhares e milhares de pessoas. E ainda sobrou bastante coisa. Olha que coisa interessante. Mas precisa ter o quê? O recipiente. Quando o profeta entra na casa também de uma mulher, lá no Taná, né? E o que acontece? Ele manda ela arrumar botija, vasilha, até com as vizinhas dela, né? Que o Criador ia fazer o milagre da multiplicação do azeite nela, né? Ou seja, o Criador não poderia fazer aparecer já as botijas também na casa dela? Se ele tem poder para fazer aparecer o azeite, ele não poderia também fazer aparecer um monte de botija ali? Não, mas ele queria movimentação. Então falou para a viúva, o profeta falou para a viúva, ó, vai lá, arruma todas as vasilhas que você tiver, pede para as vizinhas também o máximo que você puder. Ela fez a parte dela e o Criador entra com o milagre. Então, esse é o conceito israelita, tá? Então, vamos prosseguir. Nós como israelitas, temos que escolher o quê? O Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção. Então, todos nós estamos escolhendo esse monte. Mas ainda existem coisas na nossa vida que nós plantamos lá atrás, alguns espinhos, algumas ervas daninhas, que de vez em quando insistem em querer brotar, florescer. O que a gente tem que fazer? Quando eles brotam, a gente tem que resolver eles, né, arrancar eles, tá? E vai chegar um ponto que eles vão parar, tá? E esses bons frutos que a gente está plantando, vai chegar um ponto que a gente só vai colher coisa boa, tá? Então, essa é a lei da semeadura que Paulo, Shaul Rachaliah, ele fala em Gálatas capítulo 6. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher, ele colherá. Então, vamos lá. Vamos agora para o segundo item, tá? Esse segundo item está em Deuteronômio 12, tá? Do 1 até o 32, tá? Falam várias coisas aqui, mas nós vamos focar o quê? Nesse assunto, a importância de Jerusalém, a importância de Yerushalayim, tá?